Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. O TSE assume que a duplicidade pode ter sido gerada por erro da própria Justiça Eleitoral durante o procedimento de cadastramento biométrico. Há poucos dias das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral descobriu que 2.529 eleitores brasileiros têm 2 títulos ou mais. Em tese, estariam aptos a votar mais de uma vez na mesma eleição. Desse total, 62 pessoas tentaram tirar vários títulos. E como há indícios de fraude, não poderão votar no próximo domingo. Nos demais casos, pode ter havido erro da própria Justiça Eleitoral, que está excluindo o segundo registro do banco de dados. A constatação veio após uma varredura nas digitais dos eleitores que fizeram o recadastramento biométrico. Na região norte, foram encontrados 264 eleitores com duplicidade de títulos. 26 no Acre, 19 no Amazonas, 48 no Amapá, 59 eleitores no Pará, 57 em Rondônia, 9 em Roraima e 46 casos no Tocantins. Isso não significa que todos os casos traduzam fraudes. Estamos constatando uma série de equívocos no cadastramento por parte de funcionários do Tribunal Superior Eleitoral. É nada significativo, é ínfimo comparado com um total de 16.300.000 cadastros realizados. Pelo menos 15 estados, além do Distrito Federal, vão adotar a lei seca durante as eleições. Veja como fica a região norte. Na região norte, 5 estados já proibiram a comercialização de bebida alcoólica no dia do pleito. No Amapá, a medida começa a valer às 8 horas da noite de sábado. No Amazonas, às 10 da noite. E em Roraima, a venda de bebida alcoólica fica proibida a partir das 11 horas. No Pará e em Tocantins, a medida só terá início na madrugada de domingo. Já no Acre, não haverá lei seca nem na véspera e nem no dia da eleição. Como não há lei nacional proibindo a venda de bebida alcoólica, a medida e as punições ficam a critério da Secretaria de Segurança Pública de cada estado. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o descumprimento à regra será considerado crime de desobediência e, nesse caso, as bebidas serão apreendidas e o estabelecimento fechado. Em Rondônia, os municípios de Jaru, Alvorada e Urupá aderiram à lei seca. Vamos falar agora dessa mania de tirar autorretrato, chamado selfies. Em época de eleição é preciso ficar atento às regras da Justiça Eleitoral para a proibição do uso de celulares, smartphones, tablets e máquinas fotográficas na cabine de votação. Basta um clique e a foto vai parar direto nas redes sociais. Seja por vaidade ou diversão, o que importa é que o selfie seja curtido ou comentado. É a febre mundial dos tempos modernos. Sulamita admite que entrou na onda. Posto praticamente todos os dias, né? Quando eu vou para algum lugar diferente, saio para algum lugar com as amigas ou estou fazendo alguma coisa no trabalho, sempre costumo postar. Nem mesmo os famosos conseguem resistir. Mas em época de eleição, todo cuidado é pouco. Na hora de votar, essa exposição é vedada. Dentro da cabine, não é permitido o uso de telefones, máquinas fotográficas, filmadoras ou qualquer aparelho que possa comprometer o sigilo do voto. Ao mesário cabe informá-lo, mostrar o cartaz, olha, é proibido, você não pode entrar, tem um local próprio para deixar e pronto. E ele tem que cumprir. Se ele se recusar a fazer isso, o mesário pode impedi-lo de votar, não habilitando aquele eleitor para votar. Se aquela situação persistir, né, e se agravar, por exemplo, ele pode chamar o juiz eleitoral, força pública, o que for necessário para evitar que haja o descumprimento da norma. Se essa norma for descumprida de forma que o mesário só perceba depois que o eleitor estiver na cabine de votação, ele pode relatar isso em ata, né, identificando o eleitor, né, e a ata vai chegar ao cartório eleitoral, o juiz eleitoral então poderá adotar as providências cabíveis. Dependendo do caso, a pessoa pode pegar até 2 anos de detenção, como prevê o Código Eleitoral. Para este sociólogo, apesar do intenso ativismo de eleitores nas redes sociais, o descumprimento da lei é um desserviço à nação. Às vezes o eleitor, a eleitora fotografa com uma boa intenção de divulgar o candidato, a candidata que vai votar, ajudar, é um militante de ganhar mais votos, mas ele faz o contrário. Ele, na verdade, está prejudicando, porque o voto secreto foi o resultado de muita luta, muita disputa. Foram décadas para conseguir esse direito, que é justamente do poder político sobre o poder econômico, para fazer com que o capital não defina
o voto e punir a chamada compra de voto. E para fechar a nossa participação, que hoje trata exclusivamente de eleições, vamos ver uma matéria agora sobre a Lei da Ficha Limpa, que já impediu 502 pessoas de disputarem o pleito do próximo domingo. Resultado de uma mobilização popular que reuniu cerca de 1.300.000 assinaturas em todo o país, a Lei da Ficha Limpa foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2010. A primeira aplicação foi nas eleições municipais de 2012, quando impediu que muitos fichas sujas se elegessem prefeitos e vereadores. Agora está valendo também pela primeira vez para os cargos eletivos federais e estaduais. A gente sabe que muitas pessoas têm a memória curta, né? Então, acho que a Lei da Ficha Limpa é para te lembrar também do que é que você tem que acreditar, em que pessoas você pode acreditar. Eu acho que tem que ter um histórico bom, né, de trabalho, para poder desempenhar um papel bom para o Estado, né, para a cidade, para o país. Até 2010, os casos de inelegibilidade eram decididos com base numa lei de 1990, incapaz de punir várias condutas. A Lei da Ficha Limpa aprimorou a legislação ao ampliar os tipos de crimes eleitorais e atos de corrupção passíveis de impugnação. O tempo de afastamento das urnas, que era de até 5 anos, passou para 8. Para o co-diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, os resultados vão além disso. Também porque candidatos e candidatas existem que nem sequer iniciaram o processo de candidatura porque temendo serem apanhados pela legislação. Entre os avanços introduzidos pela Lei da Ficha Limpa está o impedimento de candidatos que renunciaram a mandatos para fugir de processos de cassação, na esperança de se manterem impunes em caso de vitória numa nova eleição. A inelegibilidade quase que era inócua, né? Era só aquele período. Então, neste caso, aprimorou-se a lei das inelegibilidades. São esses os destaques aqui da Capital Federal. A todos uma ótima noite e também um excelente fim de semana.